Agora a gente vai começar a falar então dos tecidos de preenchimento, que são também conhecidas como parênquimas, tá? Então vamos começar a falar do parênquima clorofiliano, né, que é um sistema de assimilação aí que vai preencher todo o tecido da planta. Quais são as características então desse parênquima? As células são vivas, de formas variadas. Eles podem ou não ter espaços intercelulares, que eu já vou explicar para vocês daqui a pouco o que seria, né, a presença ou não desses espaços e a função, a importância desses espaços ou não para esse tipo de tecido de preenchimento. Eles estão localizados principalmente em raízes, caules e folhas, tá? Ocupando então esses espaços internos desses órgãos também, e tem uma alta taxa de capacidade de divisão celular. Toda vez que ocorre algum problema na planta, né, algum machucado, alguma coisa que possa danificar a planta, esse tecido de preenchimento, esse parênquima, então, tem capacidade de regeneração que vai ajudar então a planta a se manter viva. O parênquima clorofiliano, ele também é chamado de clorênquima, né? Porque ele está relacionado aí com a presença de cloroplastos, que como vocês já sabem, se tem cloroplasto, vai ter clorofila, que está relacionado ao processo de fotossíntese. Então a gente encontra esse tipo de parênquima nas folhas e também quando o caule ele é jovem, está se desenvolvendo, ele é esverdeado, porque ele tem a presença do cloroplasto também. Então, abaixo da epiderme de caules jovens, a gente encontra também esse parênquima clorofiliano. Tem uma região desse parênquima, né, nessa parte central desse desenho que vocês estão vendo aí, que é chamado de mesófilo. Esse mesófilo, ele tem a formação, então, de dois tipos de parênquima clorofiliano. O parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. No caso do parênquima palissádico, ele é formado então por células bastante unidas, próximos então aí à epiderme, ele está junto à epiderme. Então a parte de cima ali que vocês estão vendo, um monte de célula unida, vocês estão vendo o parênquima palissádico. Então, o que tem a ver? O próprio nome já está falando, ele está relacionado com a parte da formação dos cloroplastos. Então, eles são células unidas, com poucos espaços, e ele tem, então, a presença rica aí de cloroplasto. Então, se tem cloroplasto, vai ajudar no processo da fotossíntese. No caso do parênquima lacunoso, como vocês podem ver, o nome está dizendo, lacuna. E aí, então, ele está abaixo do parênquima palissádico. Sempre vai estar abaixo do parênquima palissádico no desenho que vocês estão vendo ali. E aí, essas lacunas, elas vão ajudar na passagem de ar, né? Possibilita aí a melhor passagem do ar também. E nessas lacunas, conforme a planta vai se desenvolvendo, outros tipos de tecidos podem se desenvolver porque tem espaço, já que é lacunoso. Principalmente tecido que vai ajudar na sustentação da planta e tecidos de seiva, né, de condução da seiva, como os vasos condutores, o xilema e o floema, vão ser formados aí, então nessa parte de lacuna desse tipo de parênquima. Nós temos agora aqui o parênquima de reserva, que o próprio nome já está falando também, ele vai armazenar algum tipo de nutriente. Amido, proteína, óleo, sais minerais, algum tipo de vitamina. No momento em que há o desenvolvimento da planta, alguns órgãos, então, eles podem receber pouca luz, pouca luminosidade. Então, esses órgãos que não recebem tanta luminosidade, eles são chamados de leucoplastos. Então, se você compara cloroplasto com leucoplasto, o que significa essa diferença? No desenvolvimento embrionário, os cloroplastos foram órgãos das plantas que receberam bastante luminosidade. É por isso que eles estão, então, indicados com a fotossíntese. No caso, aqueles que não recebem muita luminosidade, eles vão se transformar, então, em leucoplastos. E esses leucoplastos, eles são subdivididos em três. Amiloplastos, que formam amido, os oleoplastos, que vão formar óleos, reserva de óleo, e eu tenho proteoplastos, que são aqueles leucoplastos que vão então reter proteínas. Haverá então uma reserva proteica. Agora nós temos o parênquima aquífero,
que dentro das suas células existe uma organela citoplasmática, que é uma bolsa formada por água e sais minerais, que é chamado de vacúolo. Nesse tipo de parênquima, então, os vacúolos são bastante desenvolvidos porque podem armazenar água no seu interior. Esse tipo de parênquima a gente encontra principalmente num grupo específico de plantas chamadas de xerófitas, que são aquelas plantas que vivem em locais áridos, né, caatinga, deserto, que precisam então reter o pouco de água que elas possuem, já que nesse ambiente a quantidade de água ela é escasso. Esse parênquima, então, no caso, ele pode formar bolsas dentro das suas células que vão acumular água para auxiliar aí no equilíbrio hídrico desse grupo de plantas. O parênquima aerífero, também chamado de aerênquima, ele vai ajudar então nas trocas gasosas das plantas, ele potencializa a troca gasosa, né, no caso das plantas, e ajuda também na flutuação de plantas aquáticas. No caso, existe o que? Um acúmulo de ar, né, na célula, nesse tipo de tecido, um acúmulo maior de ar nesses tecidos. Vocês podem ver na fotografia número 2 que as células é formado por um monte de bolsa de ar. Então, essas bolsas de ar que vão ajudar, ora na troca gasosa e ora no auxílio da flutuação das plantas aquáticas. Nas plantas aquáticas, no caso ali da fotografia número 1, os estômatos, né, eles estão localizados na epiderme, como a gente já viu, só que na parte superior. Então, os estômatos, eles ficam virados para o ambiente, para que haja, então, a troca gasosa aí, para ele conseguir fazer a sua função fisiológica para a planta.